Olá, olá! Estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam, nessa casa que é a nossa Band do Rio Grande do Sul. E sempre lembrando que conectar mentes é dar sentido à vida. E nós temos esse propósito aqui, o podcast O Mentes que Conectam tem esse propósito de trabalhar nos pilares de carreira, saúde e finanças. Mas hoje, nesse episódio, nós vamos trabalhar nessa temática, mas com pensando em prevenção, pensando em futuro, porque quem é que faz o nosso futuro? É, quando que realmente a construção desses pilares começam? Será que é no primeiro emprego? Será que é no primeiro salário? Ou ele começa bem antes? E para movimentar essa conversa, né, porque na verdade o grande pilar chama-se educação. E nessa conversa eu tenho aqui o prazer, hoje a mesa está abastecida, nós não temos só um convidado, geralmente é uma pessoa só, nós estamos numa dupla, uma dupla muito querida. Eu estou recebendo hoje aqui o Maurício Coloniese Hertal, já é um nome, né? Maurício Coloniese Hertal, que é diretor-geral do Colégio Marista Rosário. E a Vivian Monteiro, que é vice-diretora educacional do Colégio Marista Rosário, colégio do meu coração, que eu tenho aí uma história de muito amor. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada por terem aceito o convite, por estarem aqui e para a gente poder trazer essa reflexão tão importante da gente começar olhar para os nossos jovens como realmente essa garantia de futuro e também olhar para os nossos jovens com a responsabilidade do presente, né. Obrigada por estarem aqui. Jaque, a gente que agradece, né, Sim. esse convite, essa extensão de poder, assim como o teu momento aqui chama, se conectar com um tema tão importante, né, que ele tem uma origem. E por nós estarmos em um ambiente da educação básica, acreditamos que essa origem, de fato, está na educação básica, nos bancos escolares e tudo que ele transmite e proporciona hoje para a juventude em especial. Uhum. Agradeço muito o convite, é uma honra, né, dividir esse momento contigo, né, já que sempre tenho uma admiração muito grande pelo nosso colégio, e falar sobre as juventudes, os jovens, é algo que nos toca muito, porque a gente acredita que na educação básica, né, por meio dos valores maristas, por meio de todas as ações pedagógicas que a gente faz, a gente consegue atingi-lo, né, e poder auxiliá-lo nessa construção do seu projeto de vida, dos seus futuros e das suas carreiras. É, e porque e é tão importante essa temática, porque daqui a pouco alguém pode dizer assim: "Mas puxa vida, vamos falar de educação, né, e Uhum. educação do colégio, já que nós estamos falando carreira, então teríamos que estar falando de graduação, de faculdade, cursos técnicos", e a gente também vai falar sobre tudo isso. Mas essa é a visão que a gente não que não pode faltar, que é da gente poder pensar realmente, assim, de, que nós estamos fazendo para cuidar das nossas crianças, o que nós estamos fazendo para cuidar dos nossos jovens, e que futuro que estamos preparando. E também, né, foi uma temática de algumas conversas aqui de convidados quando a gente fala dessas gerações, porque eu acho que hoje muito se fala dessas gerações sempre com um peso Uhum. e muito com uma desqualificação. E isso é falta de informação. Porque claro que a gente tem desafios, tem diferenças, a gente estava nos bastidores aqui conversando sobre as diferenças de como que era quando meus filhos viveram o terceirão, e não faz tanto tempo, né, e o quanto hoje realmente porque o mundo está mudando, mas a gente também poder falar da potência, a gente também falar da nossa responsabilidade, e entender que estamos todos nesse grande ecossistema, então realmente é fundamental. Então, e aí já fica o convite para quem está nos acompanhando, que possa, entender que esse tema é urgente, é um tema necessário, e aí já vai lá que se não está inscrito, se inscreve no YouTube, e se está inscrito, deixa o like, porque é importante que a gente tenha esse algoritmo, e já vê na sua rede de, conhecidos, amigos, parceiros, também para compartilhar, para que a nossa informação chegue, porque por isso que eu lembrei muito de vocês, porque eu acho que a gente não pode ficar fazendo julgamentos e montando teorias
sem saber realmente na base o que acontece, né. Então vamos nos Uhum. informar, vamos deixar com quem está acompanhando as crianças e os jovens poder falar do que realmente acontece, de qual é a potência, quais são os desafios e são os cuidados. E um outro ponto bem importante que a gente tem que também ressaltar aqui, que para tudo isso está acontecendo, então nós temos o suporte da Band, mas nós temos agora grandes parceiros. O programa está com patrocínio, bem feliz que eu tô, que é a Aliança Condomínios, e também o nosso querido, né, o escritório jurídico, que é Ruggeri Rosa Advogados. Então estão patrocinando, estão aqui, também fazendo com que esse projeto possa, ganhar realmente sustentabilidade, porque hoje a gente tem que ter sustentabilidade. Então fica sempre o meu agradecimento aos nossos parceiros e patrocinadores. Mas gente, então vamos começar aqui, né, hoje, o jovem de hoje, o cenário atual. Qual é a percepção de vocês, né, em relação a esse jovem, que hoje fala é geração Z, geração alfa, é uma geração mimizenta, é geração São não sei o muitos quê, nomes, né. são Muitos, é muitos nomes, verdade. e muito interessante que sempre com depreciação. Hoje no ambiente corporativo, nos ambientes sociais que a gente vai sempre, é uma juventude fraca, é uma juventude, claro, e de novo, existem contextos que Uhum. estão aí, eu não vivi pandemia, eu não sei o que que é ficar isolada, né, e essas crianças e essas nesses jovens viveram tudo isso, né. Mas na visão de vocês, que são pessoas que estão lá no dia a dia, que são técnicos no assunto, são realmente especialistas no assunto, como é que estão esses jovens? Qual é essa realidade? Já que o que eu percebo, né, eu costumo dizer isso, é uma percepção que eu tenho e obviamente com muitas constatações, né, ao longo desse Uhum. percurso da minha trajetória na educação básica. O primeiro ponto, eu quero me associar à sua fala quando a gente às vezes deprecia a trajetória da juventude, né. Eu sou um encantado pela juventude, eu trabalho com grupos de jovens, tanto na escola básica e fora dela, desde 98, desde 97, então eu sou encantado pela juventude. E não tenho como não, concordar quando tu dizes assim, um um contrato social que buscou depreciar a juventude. Não trazendo a potência e trazendo ao contrário disso, né. Então esse é o primeiro ponto de partida, assim, estar falando com alguém da gestão escolar que acredita muito na juventude, no potencial da juventude. A gente teria N exemplos para dar em relação a isso. O segundo ponto lateral a essa fala é que a gente também na gestão, não é, Vivian, transita na academia, transita no mundo da gestão, no mundo empresarial, e o que mais a gente tem escutado é a academia, às vezes, culpando a educação básica e a empresa culpando a academia ou os 2. Talvez aqui o ponto de partida para a gente entender o quão potente a juventude é, é a gente juntar essas 3 esferas, Uhum. né. Sim. Cada vez mais a academia, a educação básica e o futuro, a colocação profissional ou vocacional, se pudermos falar assim da juventude. Então, Hã, o jovem hoje, o meu ponto de partida é esse, né, é um jovem potente, um jovem inquieto sim, um jovem que busca uma esperança, um futuro, uma colocação profissional, e tem sim as suas dúvidas, como eu diria que em todas as gerações. Eu tive as minhas dúvidas, você teve, conheço muita gente que iniciou um curso, terminou, depois cursou outro ou às vezes trancou no meio, se fosse falar de academia. Então acho que o primeiro ponto de partida é a gente acreditar nessa potência que está aí, Vivi. Não, e eu super concordo contigo, né, Maurício, porque é uma juventude potente e que tem muito a acrescentar. Eu sempre comento que eu aprendo muito com eles, né? Eu acho que estar na educação básica é estar junto dessa juventude para poder entender esse contexto deles, porque é uma geração que é diferente da nossa, que nasceu hiperconectada. Então, o celular é parte do corpo deles. E se a gente Uhum. pensar também, nós adultos também estamos Sim. vivendo isso, né. Mas é uma geração muito hiperconectada, que muitas vezes, e eu acho que daí que vem sobre essa fala, que eles são mimizentos, que eles não são profundos, porque eles estão sempre zapeando, eles às vezes não param para entender, acreditam muito em fake news, né. Então, às vezes, o professor está dando uma aula, às vezes é muito mais interessante o que passa no celular do que está acontecendo,
aprendendo, obrigado que veio uma lei federal, né, que hoje na educação básica não pode ser utilizado o celular e isso facilitou bastante a relação na escola. Então é um jovem sim, de uma juventude que é hiperconectada, mas ele é muito reflexivo. Então ele busca entender do porquê ele recebe um não da direção, do porquê que a gente trabalha de determinada forma. Ele tem muitas sugestões a partir da sua vivência, então isso é muito bacana. Eu vejo um jovem que ele vai para várias esferas. Hoje a gente percebe essa parte das carreiras deles, eles não vão só ser algo, não. Eles querem entender esse contexto, tá? O que que faz um pedagogo? O que que faz um psicólogo? Tá, mas essa profissão, essa carreira tá linkada no quê? Então é isso, eles querem fazer a diferença no mundo. Hoje o jovem para mim é isso, ele quer fazer a diferença do mundo melhor. Esse é o ponto. Por exemplo, quando a gente vai estudar o conceito de carreira, e a gente vê essa mudança, e a gente vê a mudança até, por exemplo, quando eu colocava antes no Google, que era uma das poucas plataformas que a gente tinha, a única, qualquer coisa, vamos lá no Google, a gente botava assim, vamos lá, carreira, daí bota imagem, sempre vinha aquelas trilhas, né, assim, Uhum. as setas. Alguém numa escada. É isso, ou escadinha, assim, Uhum. e hoje não, né. E aí quando a gente vai começa a trazer que o sentido de carreira tem a ver com sentido de vida, Uhum. Projeto de Propósito. vida, propósito de projeto de vida, vida. trajetórias, tu começa e é muito interessante que quando eu trago isso, seguidamente as pessoas torcem o nariz, porque daí nós vamos de novo no conflito de uma geração, em uma época que se tinha e a gente não pode tirar a pessoa do contexto. Uhum. Eu vou ver uma pessoa que dá um pouco que nasceu e viveu num momento onde realmente o mundo do trabalho eu adorei o que tu colocou, né, Maurício, o quanto a gente precisa realmente ter essa aproximação, do mundo corporativo das empresas com a academia e também com a escola. E aí se a gente for olhar hoje as empresas em alguns momentos elas também estão sendo, com um pensamento obtuso e linear, porque ela só está se relacionando com a academia e não está se relacionando na escola. E tu tem que relacionar, porque, estamos o tempo inteiro juntos. Uhum. E durante muito tempo o que que era o trabalho? Era apertar botão, era, né, quem tinha os que pensavam e tinha as pessoas que dá um pouco só usava o Uhum. braço. No momento que tu vai entrando com a tecnologia, o trabalho vai ganhando outra dimensão, tu começa a entender: "Eu quero entender por que que eu estou fazendo isso". E hoje, realmente, para essa juventude, é sentido, né. E acho bem importante resgatar uma coisa aqui que vocês estão falando, quando tu diz, né, Maurício, assim, é desde 90 que tu 7. 97, Eu era é. um jovem, trabalhando com outros Trabalhando. Com jovens, né. outros jovens. E aí a gente poder entender, assim, que eu acho que é muito importante, né, que a maioria das pessoas acho que trabalha com educação hoje, a maioria não, acho que é forte. Mas, assim, falando de vocês aqui, é uma escolha de vida de vocês também, né, Sim. não é um emprego. Não. Então quando vocês estão falando disso, assim, é de quando tu diz assim: "Eu acredito, né, na questão do projeto educacional", a gente acredita nessa potência que tem na infância, nas juventudes, a gente é um propósito de vida de vocês também. Acho bem importante reforçar, Vejo que É isso faz muita importante. diferença. vejo dessa forma e é um pouco do que a gente procura passar para essa juventude, né. Como associar sucesso com rendimento, por exemplo. São coisas diferentes, ou vocação com profissão, Sim. para trazer um pouco da entonação que a gente trabalha, estar no que se gosta, fazer por tanto tempo e conectado e superando as adversidades, porque isso vai acontecer. A gente pode falar um Uhum, pouco mais sobre isso depois, uhum, sobre as frustrações, porque isso uhum. faz parte desde o momento que você respira, acorda e empreende qualquer coisa que seja, né. Eu lembro do irmão Ivo Juliato, o irmão Ivo foi reitor da PUC do Paraná, ele dizia que naquela ocasião, a academia deveria entregar 2 diplomas para os estudantes, né. Um que é o diploma comum que ele foi buscar, o contador ou advogado ou médico, enfim, e outro diploma era um diploma de gente boa, ou de bom cidadão, né. É. Eu, me espelhando um pouco nessa fala do irmão Ivo, eu acredito que a educação básica é um pouco nesse sentido, né, a gente, claro, forma para que as pessoas sejam felizes, alcancem sucesso, e poderia aqui discorrer e dar nomes de muitos que passaram por nós, estão, né, Uhum, nessa trajetória, mas por outro lado, de que adianta o sucesso se eu não for gente boa, se eu não tiver uhum, empatia, se eu for um empresário de renome e eu não conseguir trabalhar com a minha equipe, ou não ter conexão empática com situações que vão acontecendo e que, por vezes, os manuais que as empresas criam não descrevem tudo. É muito fácil ser um empresário, um gestor,
com um manual debaixo do braço, com uma Uhum, política debaixo do braço. uhum, O difícil é decidir o que não está no manual. Hum. E normalmente na vida de um gestor, de uma liderança, e eu separo muito isso, para mim gestor é uma coisa e líder é outra, né, líder é muitas vezes o que os outros te enxergam e não uhum, como você se vê, né, uhum, um pouco do significado, mas também entendendo que é preciso olhar para esse ambiente coletivo e que vai frustrar lá na frente, que a gente vai uhum. precisar se reconectar com alguém ou com algo, ou com um propósito, como você dizia, Hum. Vivi. Agora eu lembrei, assim, porque tem um detalhe, né, gente, o Maurício ele é músico também, né, ele é cantor, ele Canta é bem, aqui gente, canta e bem. canta bem, sim, Uhum, eu sou uhum. Hoje não é testemunha. um dia de canto. É. Ah, E aí agora eu estava falando, eu me lembrei, eu digo: "É preciso É, saber". canção é por aí. eu não canto, tá, gente, não me olha, eu sei que tu Tudo faz bem. aula e eu não tenho esse dom aí. É, não, mas eu vou me inspirando, agora eu comecei, né, então a também brincar com as Com cordas as cordas, vocais e aquecer elas, né. aquecer. E, gente, assim, e quais são as principais pressões que esses jovens porque eu acho que esse também é um outro Uhum, elemento que a gente vai falando, em seguida eu pergunto quando eu estou nas empresas, porque eu trabalho com um ambiente adulto, eu nunca trabalhei, com realmente, assim, diferente de vocês, né, eu disse assim: "Eu sou uma ótima mãe", pelo menos é o que eu tenho de relato, mas eu não tenho realmente essa orientação. Minha prima tinha uma escolinha, eu olhava e dizia assim: "Meu Deus, admiro muito", mas eu acho que é de uma responsabilidade que Deus do céu, né. E com adolescentes trabalhei um pouco, porque nessa questão quando a gente começa a trabalhar carreira e trabalha o emprego, o primeiro Isso, emprego, então tu vai, de alguma forma, né, transitando, mas o meu ambiente é muito o ambiente do adulto, já botando o pé na vida adulta. E seguidamente eu digo para as pessoas assim: "Nossa, é tanta crítica", eu digo assim: "Mas essas crianças se tornaram assim por conta de quem, meu Deus? Qual que é a nossa responsabilidade?" E quando eu vejo ainda o cenário de hoje, tem vários momentos que eu digo: "Onde estão os paizinhos?" Por exemplo, quando você estava falando, né, Vivian, da lei, uhum. quando veio a lei, eu disse assim: "Mas, meu Deus, tu precisar de uma lei porque um pai não consegue não deixar o filho levar, a filha levar o celular, é um absurdo", né. Então, assim, que bom que vem a contenção externa, para poder fazer o que as famílias não estão fazendo, né, então, no final, no friso é essa leitura. Mas quais são os desafios que esse que hoje as nossas crianças e os nossos jovens estão passando? O que vocês entendem, assim, as pressões que eles enfrentam? Se a gente for pensar nas juventudes, é justamente isso, esse projeto de vida, né, que esse projeto de vida tem que estar casado com o propósito. Hoje lá na escola a gente tem um componente curricular, inclusive, chamado projeto de vida no ensino médio, para que eles possam na primeira série pensar nesse autoconhecimento, quem ele é, para onde ele vai. A partir da segunda série eles conseguem olhar o outro, né, tá, eu tenho o meu desejo de projeto de vida, mas e o outro? E na terceira série muito voltado pra profissão mesmo, né, que carreira que eu quero seguir. E a gente tem um projeto que chama os pais lá na escola, justamente para falar um pouquinho da sua profissão. Então um filho que está saindo da escola, né, tá indo para sua transição, ele começa a ver o pai também dentro da escola, então isso aproxima. Mas a gente percebe muito essa pressão de Enem, de vestibular, o que eles querem, né. Então, ali no oitavo ano, a gente já percebe um movimento, né, maior em relação a isso. Mas eu preciso te dizer já que quando alguma família matricula lá na escola, eles querem saber o resultado do Enem, e às vezes é na educação infantil. Então tenta imaginar que essa criança, esse jovem vai embutindo, né, no tempo dele aí, esse sentimento: "Eu preciso ter um resultado, eu preciso ter notas boas", né, querendo ou não, o pai tem um investimento grande na nossa escola, então ele também tem esse sentimento. Então vem muito essa pressão para ele de ser um bom estudante, de ter boas notas, de ser boa gente, né. Então a gente percebe que há uma necessidade muito grande de desenvolver as habilidades socioemocionais. Hoje, assim, se tu parar e me perguntar: "Vivian, qual é o desafio hoje?", desenvolver habilidades socioemocionais, porque o conhecimento, ele tá posto, ele tá aí. Tu vai aprender por meio do teu professor, por meio de uma leitura, por meio do YouTube, que a gente sabe que hoje são inúmeras, né, Uhum. ferramentas que os nossos estudantes têm. Mas as habilidades socioemocionais, a gente precisa ter muito isso, para ele entender o que é uma frustração. Então, né, hoje a gente percebe a dificuldade que um jovem ou uma criança tem em relação à frustração.
mas não é só dele, né. Essa frustração precisa ser desenvolvida, conversada, dialogada com a base que é a família, porque muitas vezes os pais não conseguem dizer o não, entender que é, assim, essencial dizer não. Então a gente nota também essa dificuldade do nosso estudante, da frustração, de não ter as coisas na hora, mas a gente também lembra que a gente vive numa sociedade que tudo é urgente, tudo é para amanhã, né. Alguém manda um e-mail ou manda um WhatsApp de manhã, se tu não responde em 1 hora, estão te ligando, por que que tu não respondeu o WhatsApp? Então a gente vive numa sociedade assim. E isso que tu trazes também do celular, foi uma grande pressão e frustração que o nosso estudante passou em 25. A gente tem um regimento escolar que trata que não pode usar, mas a gente sabia que eles iam no banheiro, né. Então quando vem uma lei que diz: "Não pode", a escola também diz: "Oba, que bom Ganhei que veio". força, Ganhei claro, força, porque a claro, gente vem há anos, o parceria. estudante era retirado o celular, é uma parceria. E a gente nota assim que o estudante acordou para a sala de aula. Então, isso também muda esse cenário dessa juventude, porque antes o estudante estava ali, mas estava querendo saber o que estava acontecendo na rede social, querendo saber o que estava acontecendo na outra turma. Agora não, ele está focado na sala de aula. Então, o professor ganhou de presente uma turma que antes Sim. não tinha. Então, isso também mudou esse cenário do jovem. Para mim, muito assim, eu vejo os professores comentando: agora eu tenho 30 mesmo na sala de aula. Ou seja, mudou isso, ele tem que prestar atenção. Então, a gente nota, assim, que tem muitas pressões que eles têm, mas eu acho que a principal habilidade que a gente precisa auxiliar no desenvolvimento é na socioemocional. Para ele saber Uhum, escutar um não, para ele saber se colocar, ter a reflexão, ter o autocuidado também, né, que a gente percebe uhum. que nessa fase, quando começam os namoros, às vezes fica um pouco complexo, mais sensível, né, Maurício? Acho que para além da questão socioemocional e para a gente não imaginar que a tecnologia, que a gente falou muito do celular, A é a vilã, vilã, né. né, eu ampliaria um pouco mais isso, porque o jovem, além de tantas opções que ele tem hoje, diferente talvez da minha época, da nossa época aqui, que eram 6 cursos, 5 cursos que comandavam, e que ditavam para ti: "Ou tu escolhe isso aqui, né, e é isso que tu tem que escolher". Hoje tem um leque de opções. Eu fiz um mapeamento dos últimos 10 anos, nós tivemos aprovações de 89 tipos de curso diferentes, que eu nem imaginava que existia. Essa Nossa. quantidade de nomes de curso, de especificações e especialidades. Uhum. Então, além deste leque que o jovem Uhum. tem, e que bom que tem, né, porque eu acho que tem a ver Sim. com a formação de base, do que a família também investe. Na outra ponta, para não demonizar a tecnologia ou o celular, nós sabemos o quanto nós, humanidade, temos de distratores. O jovem se distrai facilmente, a gente se distrai Uhum, facilmente com uma quantidade, estupenda de possibilidades, Hum. assim, que hum, ora estarão concentradas na tecnologia, muitas estão aí, mas pode ser tantas outras coisas. Um convite para uma festa pode ser um distrator. uhum, Na nossa época, o convite para ir em festa era um distrator. uhum, Onde o pai dizia assim: "Fica em casa estudando, tu não tem que estudar para aquela uhum, prova, não tem que aprofundar". "Não, mas eu tenho a festa". Era um distrator. O jovem tem isso e mais um monte de outras coisas que nós também convivemos. É um pouco daí a minha crença, né. A gente às vezes diz que o jovem se distrai com o celular, mas a gente também se distrai. A sim. gente diz que ele tem tantas opções, mas nós também temos. A Uhum, questão está no discernimento, no propósito. E mais do que isso, é alertar que se alguma coisa der errado na frente, ele precisa voltar uhum, para algum lugar. uhum. Esse É. lugar pode ser para a espiritualidade, pode ser para o ninho, para a casa do pai. Ele vai ter que buscar algum apoio, né. Uhum. Ontem, bateu na minha sala um adolescente, eu não vou citar o nome aqui, mas ele, se ele nos ouvir, ele vai saber quem é. Ele chegou e viu uma ferramenta de IA aberta na minha tela. "O diretor usa IA?" Eu disse: "Eu sou gente. Come pastel?" "Eu como." Ele falou: "Eu também como. Então eu sou gente, eu posso usar." Sim. "Ah, mas eu não posso." Ninguém disse que tu não pode, a questão é a autocrítica, que é importante no uso desta ferramenta, e o conhecimento prévio. E é um pouco disso que a escola tem que ajudar, né. É verdade. Eles poderem, se usarem a ferramenta, ter autocrítica e ter um pouco de conhecimento prévio. Isso se faz lendo,
buscando, se conectando com as pessoas. É, e o quanto que é importante, sabe que eu tive uma situação que, daqueles momentos nesses momentos críticos, porque quando a gente entende que a criança, o adolescente, ele passa é um turbilhão hormonal, que tem os hormônios estão, né, Uhum. borbulhando, é uma crise de identidade, então eu não sou mais criança, daí tem horas que ele quer ser criança, mas dá um pouco tem a pressão. Eu nunca vou esquecer, agora eu posso contar, porque agora ele já tá grandinho. Um dia que eu estava tendo uma conversa com o meu filho, com o José Otávio, e ele disse: "Ô mãe, eu tenho medo de não ser popular, porque se eu não for popular, o que que vai acontecer comigo?". Então, sabe, daí a Uhum. gente entende, assim, que é isso, olha a cabeça, né, porque daqui a pouco tem toda uma pressão, da um pouco do que as pessoas do que é ser popular, olha, tá todo mundo fazendo isso, se eu não for isso, eu vou sofrer rejeição. Nós temos medo da rejeição, só que nós É um estamos comportamento é um humano, comportamento como calor absolutamente e humano. calor e frio, né. É isso, é comer o Todo é o mundo quer Exigir ser é isso. é o comer o aceito. pastel. A diferença é que hoje a gente já tem mais discernimento, a gente tem mais calosidade, tem mais casco, e algumas vivências e esse conjunto de valores eles estão mais sedimentados. São. Então a gente consegue em alguns momentos dizer: "Eu não vou no efeito manada", mas é às vezes, porque tem várias vezes que a gente vai também. É, Hum. porque a pressão tá indo. E o adolescente tem isso. E aí eu me lembro que foi uma conversa muito importante para a gente ter, né, de poder entender o que que era ser popular, o que que ele ganharia, o que que ele perderia, quais os riscos. E a gente conseguiu conversar e quando eu não julguei ele me dizer isso e eu acolhi, e não disse que isso era uma bobagem, ah, a possibilidade do diálogo ela amplia. E na mesma nessa época de ensino médio, eu lembro de uma mãe porque eu me lembro que eu troquei o José Otávio, ele estudava de manhã, ele estudava de tarde, desculpa, e eu passei ele para de manhã, porque eu olhei e entendi que, aquele grupo ali que era, né, Hum. talvez fosse importante mudar o grupo, que também são referências, eles estão formando identidade, e ele foi para a escola de manhã. E aí eu encontrei uma mãe e a mãe disse: "Ai, é difícil, né, eu não consigo segurar o meu". Me lembro que aquilo me marcou tanto, né. E aí eu me lembro que eu olhei pra ela e disse assim: "Ah, eu consigo. Do teu eu não sei, mas do meu eu tô Uhum. conseguindo", né. E eu vou me empenhar muito, porque esse é o papel que o Winnicott, que é, Uhum. um psicólogo que fala tanto na formação dos indivíduos, fala do o que que é a gente construir confiança. Então isso não daí as pessoas já trazem para o limite. "Ah, não sei o quê". É. Hum. Não, não é isso, mas é realmente entender que não tem maturidade emocional em alguns momentos, então a referência a gente precisa ser esse suporte para dar essa, né, de alguma forma dar esse continente, a gente fala tanto em psicologia dos grupos, a continência do grupo. O jovem precisa dessa continência, né. Você traz um remédio que eu diria que é o remédio do diálogo, né, Hum. que começa o primeiro lugar que começa isso é na família e aqui eu não falo não é nenhuma fala contrária e tampouco uma receita de como Uhum, fazer e como dar certo, né, mas o primeiro nascedouro de um diálogo franco, aberto é ali na família. uhum, A escola não pode ser, pressionada para ter que inaugurar alguns diálogos francos e sinceros, seja o motivo que for ou a necessidade que seja, né. E a gente consegue na escola perceber isso claramente, assim, Sim. quando o diálogo profundo, sincero, olho no olho acontece, para certas situações que de contorno que a gente às vezes precisa acontecer. Eu falava com um amigo empresário outro dia, ele dizia que lá na empresa dele parece que faltou daquele funcionário um olhar da família. uhum. De novo, não é culpando a família não pode ser culpada, a família é a solução talvez, seja Ela ela é como estiver básica, com formatada, certeza, mas né. tem responsabilidade, Sim. né. Tem Uhum, responsabilidades uhum, e, sei lá, organizar a questão horária, por exemplo, né, uma uhum, rotina, que é uhum, básico, é primário, eu diria isso. uhum, Não é a escola vai ajudar, vai contornar, vai Uhum. apoiar, vai insistir, vai disciplinar, né, um pouco mais, mas é na família, né, Vivi, que isso começa a ser ensaiado, eu diria, né. uhum. E a escola não deixa de ser um grande ensaio, ali é a hora de aprender, errar, aprender de novo, pedir desculpa, Tu voltar, né. sabe, Jaque, que eu costumo falar muito para os pais quando me procuram, né, normalmente procuram a Vivian quando tem uma situação, um problema, que precisam de apoio para solucionar alguma situação ali mais urgente. E eu costumo dizer, né, que a escola é o ambiente que educa com amor.
Lá fora, teu filho não vai ter essa paciência que a escola tem em mostrar o lugar, o papel de recomeçar. Muitas vezes, quando tá na tua carreira, se tu faz alguma coisa inadequada, tu é desligado. Né, tu recebe uma advertência no teu trabalho, mesma coisa na Um escola, feedback né. mais duro, né. E isso, Uhum. mas a escola tem que fazer esse papel, então o papel da escola é contribuir nesse desenvolvimento. Sim, é não, nesse caso não, tu pode me procurar que a resposta é não, porque ele tem que aprender a escutar o não. E muitas vezes a família também tem que aprender a escutar o não. E volta lá naquilo que tu falava da frustração, né, que não começa com o nosso estudante, com o nosso aluno, começa lá na família que às vezes tem essa dificuldade de dizer não para o filho. E como educadores, né, a gente é um pouco pai e mãe, eu É, pelo a menos me gente é, sinto né, eu toda hora, também. né, e é muito fácil para um pai ou para uma mãe Uhum. permitir, né, dar o sim, ó. Uhum. A vontade primeira para todos os Pra feitos, assim, todos. a gente dizer: "Pode, vamos fazer", né, toda hora a gente está negociando, né, Uhum. com a juventude, com o Grêmio Estudantil, por exemplo, é um exercício, né, Sim. diário nesse sentido, que é muito bacana para nós e para eles vão aprendendo também nisso, né, dessa forma. Porque a vida é uma negociação, a gente negocia a todo momento com todas as pessoas que a gente tem contato, né, Uhum. seja dinheiro ou não dinheiro, né, ou Sim, sim, gratuitamente é também a gente Isso. negocia. Porque tu estava falando, em algum momento na vida, no emprego, no namoro. isso, Daqui a pouco vai isso. ter uma pessoa que dá um pouco de uma hora para outra enjoa de ti e vai te dizer: "Não quero mais te Pronto, namorar", e tu vai ter que entender que isso faz Sim, parte. É alguém que dá um pouco é amigo, dá um pouco, mas se, sei lá, resolveu, né, mudar de ciclos e dá um pouco não quer mais ser amigo, porque faz parte da da vida. vida. A sim. gente ter os desafetos, a gente ter quando tá falando, eu seguido trago, tem um livro que é O Jogo da Vida, do Eric Berne, e que ele traz, essa noção de que o tempo inteiro o tensionamento, por exemplo, os filhos pequenos estão negociando, estão o tempo inteiro tem uma tensão que está sendo colocada ali, de que alguém está com desejo, que alguém vai dizer: Não "Pode, não pode, pode, não é agora. não é agora". Eu estava pensando um pouco no ensino médio, né, no novo, que não é mais novo, é Sim. novíssimo, tá Hum. mudando toda hora, mas o novo ensino médio, a proposta dele, e a gente tem conseguido Que tu alguns chama de novo avanços, agora? É o o atual atual? ensino médio, com a onda dos itinerários formativos, a gente tem tentado aproximar aquilo que Me comentei conta isso, antes, Maurício, porque para mim agora, sabe que eu tem tô totalmente perfeito, a fora. Vivi vai aprofundar, mas eu só vou me lembrei Sim. disso por conta Uhum, da minha fala anterior de aproximar academia, empresa de educação básica. uhum. Uma das formas de levar o jovem para dentro de uma empresa, não vou citar o nome das experiências das empresas aqui, né, por uma questão também de resguardo desse assunto, mas a gente tem tentado, com a proposta do novo ensino médio, conectar o que eles desejam de futuro dentro das empresas. Então é um passo para além da academia, inclusive, né, eles já estão Sim. olhando, obviamente, para o leque de opções formativas que eles podem buscar, já têm definido muitos dos seus cursos, alguns estão em dúvida, processo, né, de acompanhamento de orientação educacional vai ajudando, mas nada melhor do que ele respirar aquele fazer que ele está imaginando já dentro da empresa, seja num hospital, seja numa empresa de RH, seja na administração, na gestão de uma corporação, por exemplo. O novo ensino médio tem provocado isso da educação básica, temos conseguido fazer isso. Eu quero imaginar, e aí é um sonho, né, imaginar daqui 10 anos, os meninos que viveram esse ensino médio, 10 anos talvez seja muito longe, né, mas daqui 6 anos, daqui 8 anos, imaginar eles voltando na escola dizendo assim: "Bah, aquela experiência lá que eu vivi no chão de fábrica", porque o chão de fábrica, vamos concordar aqui, ele nos transforma, ele nos conecta Uhum, com a essência, seja o negócio que for, seja a carreira que for. Levar os meninos para o chão de fábrica, eu quero muito acreditar que eles voltarão hum, na escola nos dizendo isso, né. Aquele dia que fomos no hospital tal, para viver tal função, tal profissão, nos encantou e nos despertou, né. uhum. O novo ensino médio ele provocou mais isso, não que anteriormente não Ah, se que tinha, ótimo, que coisa mas boa hoje saber disso. Sim, é um a pouco gente mais tem lúcido, né, de disciplinas, componentes curriculares, como a gente chama, que o estudante pode escolher.
Então ele tem essa chance de aproximar com o seu propósito, com o seu projeto de vida. Então, por exemplo, a gente tem educação financeira. Então aquele estudante que tem essa habilidade, né, de formar da função do raciocínio lógico matemático, ou que pensa: "Bah, a minha área vai ser uma contabilidade, a minha área vai ser uma administração", ele faz. O que que acontece? Investidor, né. Investidor. Nós temos Nós temos estudantes muitos investidores. nós temos muitos estudantes Sim. investidores. E o que que acontece? Esse professor que está à frente desse itinerário, ele chama convidados. Então ele chama o CEO de tal empresa, ele chama uma pessoa que é muito bom em investimento, e muitas vezes ele também leva a gurizada, essa turma, para in loco, para conhecer o Uhum. espaço. Ah, que fundamental isso, porque vocês sabem, agora mesmo, né, hoje, claro que o nosso programa aqui ele é atemporal, ele fica, mas nós estamos gravando final de fevereiro 2026, e o meu marido está em Manaus, num projeto, num congresso, que é um congresso que faz toda uma análise de estudantes no mundo. E hoje o Brasil, olha eu dando spoiler aqui do que ele vai falar. Não, mas o pessoal não vai ver, eu acho que é amanhã a fala dele, mas ele está mostrando que hoje o Brasil tem menos engenheiros. Hum, E então tu vai olhar o número de formação de percentual de formação de engenharia nos Estados Unidos, na China, no México, e então tem uma série e o Brasil realmente tem um gap bem forte aí da formação na engenharia. E se a gente for olhar, por exemplo, né, quando eu vou olhar na minha época também, uma das grandes formações e Deus o livre, o sonho de uma família é que a pessoa fosse engenharia era um dos rumos. Uhum. É, engenharia, advocacia, medicina, e e agora a gente começa e um dos elementos que eu tenho levado muito para dentro do mundo das empresas, é que o que que acontece? De novo, a nossa criança e o nosso jovem, eles são esponjinhas. Olha, eu me metendo na área de vocês, mas, eu tive É. filhos, né, eles estão ali estão observando e captando. Captando, captando. captando. E aí, eu disse: "O que que eles olham do trabalho hoje? Pessoas reclamonas". Perfeito. E essa é uma atenção que eu chamo para os nossos colegas, professores, tudo. Aí tu fica lá dizendo que ser professor é, ó Deus, a vida, ah, não sei o quê, não ganha, só fala coisa ruim. Por que que essa criança, esse adolescente vai ter vontade de ser professor? Não vai É. ter. Aí, hoje não tem mais jovens que queiram sujar a bota, a botina. Então, construção civil, há uma perda bem significativa de engenheiros da construção civil. Ah, eles não querem ir para o canteiro, porque eles só querem a bronca das indústrias é com o mercado financeiro. Porque claro que o mercado financeiro é atrativo. Agora olha como é que o mercado financeiro se apresenta, olha como é que o pessoal da indústria se apresenta. Tu vai olhar lá o pessoal da indústria só reclamando, resmungando. O pessoal da eu brinco que o pessoal do mercado financeiro eles não caminham, eles flutuam, né. Eles andam aqui assim. Então são impactos. E o que que eu tenho dito? Gente, vamos aproximar. Uma das Uhum. empresas que eu acompanhei algumas visitas de escolas de ensino médio foi a Tramontina. A Tramontina na Serra faz um projeto lindo, com escolas públicas também, de levar e para poder apresentar o que é a Puxando chave. Tramontina, porque dá um pouco aquele jovem diz assim: "É, eu quero trabalhar E aqui, tem olha toda que uma questão legal". de economia local, É né, também, isso, que claro. fomenta, né. Tu fizeste uma fala que eu me lembrei, que vou me associar de novo a ela, porque eu, nas minhas narrativas, sempre trago isso. Eu sou filho de professora, meu pai é da área da saúde, é enfermeiro, e eu sempre comento que a minha mãe, quando voltava da escola, parecia que estava voltando de uma guerra, porque ela voltava cansada, Uhum. esgotada, como muitos de nós em tantas possibilidades que a gente tem, né. Se eu fosse olhar só essa cena, talvez eu não faria o que eu faço hoje, mas ali, na vontade da minha mãe de iniciar todos os dias, a educação tem um horário industrial, né, um horário de Sim. 7 da manhã, de 7h30, você para chegar no horário tem que levantar 6 às 5h30, como a gente comentava antes. Mas eu nunca vi da minha mãe ela perder o propósito, a vontade de fazer o que fazia. Uhum. Meu pai é a mesma coisa, que era um em fim dos plantões. E acho que de novo eu queria voltar para a família, assim, eu não sei o que os meus filhos me veem, da forma que me veem quando eu volto do colégio hoje. Não, depois eu vou pedir para eles. Pergunta para Eu Vou eles. ia pedir um dizer, feedback, Eu né. vou perguntar quando encontrar. Mas de fato, por mais que exista o cansaço é humano,
Eu preciso também dizer: eu não Sim, consigo, eu preciso vida parar", real, é, né, sim. é vida real. Mas o vo de novo a imagem da na tua fala vem a imagem da minha mãe, ela tinha um propósito. Uhum, Até hoje ela labuta na área, né. hum, E isso para mim é encantador e eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para a juventude. Não só como família e para não ficar só no colo da família, Uhum, a escola uhum, precisa mostrar, o professor precisa demonstrar o uhum, quanto ele gosta de estar o que está fazendo um diretor, uma gestão de escola, um recepcionista de escola, ele precisa mostrar o porquê, qual é o uhum, propósito dele estar ali. É além daquele cargo, além da função, além de salário, e isso não é simples fechar essa conta. uhum. Não é tão simples assim, Não. né. Eu sempre coloco, né, que lá da escola, por exemplo, assim, o Anderson, né, eu sempre falo, né, eu falo o nome dele, que trabalhava ali fazendo acompanhamento, cuidando a garotada nos corredores. É uma referência para o meu filho e para os amigos, o grupo de amigos seguido, eles jogam bola junto, eles vão se reunir, eles são porque e é isso que está dizendo, assim, porque são pessoas que são, trabalhando na área uhum. da educação. A gente E está impactando vida, tem tem autoridade. autoridade, mas consegue chegar no estudante. E aí eu tenho uma Uhum. novidade para te contar, que tu vai amar, já que tu falou esse Ah, eu nome, sei que tu ele tá tá sabendo, não, eu sei que ele se formou, se né. Ah, formou e vai ser nosso professor de educação física. ai, olha que me emocionei, me arrepiei. Eu fico Me também, eu me arrepiei. emociono É. também, porque é Ai, desenvolver as sim, me pessoas, emocionei né, mesmo. Ele é um e querido. ele é um querido e é justamente isso, ele tem a autoridade de um educador, e ele tem o socioemocional que ele consegue se aproximar daquele estudante. Então, Não, me emocionei. muitas vezes, a gente sabia de coisas daquele estudante, não pelos professores, mas pelo corredor, porque o estudante chegava para ele e dizia: "Ai, Anderson, Tá me ajuda difícil. aqui, tá difícil", Uhum. e ele ia mediando, Conselheiro até apoiando. amoroso, né, para É, as gurias, apoia, é E aqui eu as acho que verdade. vai pediam. um reconhecimento não só a gente falou muito na pessoa do Anderson, mas realmente ele Hã. é uma pessoa que dá pra gente enxergar na figura de Sim. educador, mas Uhum. aqui vai uma homenagem, né, já que Mas a todos os todos. educadores de Sim. todas as escolas, porque realmente É um nunca é uma desafio. substituição de papéis o que fazem, nunca vai Uhum, substituir o papel ou a uhum. ausência de alguém, seja quem for. Mas de fato é um trabalho complementar de apoio e vocacionado, porque caso contrário, é muito fácil também para um Uhum. gestor Sim. perceber quando não é vocação, né. Essas pessoas passam e Uhum, passam rápido. uhum. Uhum. Porque é isso, assim, é que, eu estava pensando quando tu falou que o teu pai é da área da enfermagem, eu digo: "Meu Deus, 2 profissões extremamente do servir, né". E então que requer realmente, essa dedicação humana, Uhum. que é quando eu olho para minha responsabilidade, eu disse: "Eu estou escutando vidas", né, a gente está o tempo inteiro realmente claro que o tempo inteiro as pessoas impactam, mas é um trabalho diferente. Gente, e nessa questão, assim, do que a gente está falando, né, como é que a gente pode trabalhar, dentro da visão de vocês e do que vocês estão colocando para quem está nos escutando, porque muitas pessoas que escutam aqui, às vezes, tem eu lembro de uma mãe que o filho ficou em casa, né, porque ela disse assim: "Eu preciso de alguém que cuide das crianças, porque se ele for trabalhar, ele não vai trazer a renda que eu consigo trazer, né, então eu trabalho e com isso ele não pode estudar, porque ele tem que cuidar dos pequenos, né". Hum. Então, o público que nos escuta hoje é um público Uhum. muito variado. Então, assim, tem as pessoas que estão em acesso, têm acesso a boas escolas, mas esse é o meu propósito. Como é que a gente Uhum. pode chegar e conversar com pessoas que às vezes não têm acesso a escolas que são escolas que têm uma base, né, uma universidade de base, ou que às vezes a família também por algum motivo tá mais esfacelada, né, assim, porque às vezes tem isso, assim, tem estruturas familiares que realmente estão, desmontadas, e aí essa pessoa se vê mais sozinha. Então, quando a gente está olhando, como é que a gente pode trabalhar a frustração? Como é que a gente pode trabalhar o limite? Como é que a gente trabalha essa questão da responsabilização, dos jovens e das crianças também, porque eu acho que as crianças também têm que entender em algum momento que ela também tem a responsabilidade, que ela tem o limite, que ela tem que esperar a vez do amigo. Como é que a gente pode, trazer isso como dicas e conselhos desses aspectos? Trabalhar limite, responsabilidades e frustração, para o público que nos escuta. Muitas pessoas de Vai, empresas. Vivi. É bem complexo, eu fico pensando, né, que tu trazes, porque eu falo de um lugar, né, que os meus estudantes, pessoas que estão no meu convívio, têm acesso a tudo.
Sim. Né, hoje, por mais que a gente fale do celular, né, quando eu falo da tecnologia, eu falo do celular, porque hoje mesmo a gente trabalha na escola com computadores toda hora, o estudante tem que ter acesso à tecnologia. Então hoje eu falo de um lugar que os nossos estudantes têm acesso, né, então eles conseguem ampliar esse repertório de conhecimento. Mas pensando assim, quando tu trazes, né, daquele que não consegue, que não tem tanto acesso, ao invés de estar numa rede social, tem cursos online sendo oferecidos. Hoje mesmo, né, para poder ampliar um idioma, tu consegue com os aplicativos gratuitos, consegue entrar. Vai na biblioteca da tua escola, eu sempre comento isso, vai lá na biblioteca da tua escola e pega os clássicos para ler. A gente precisa ampliar. Ir no museu, os museus são gratuitos. Né, a gente tem quantos momentos então a gente consegue fazer essa ampliação. Eu vi recentemente uma reportagem que o estudante que passou na faculdade mais difícil na USP, né, em São Paulo, medicina, é um estudante que não fez cursinho, ele estudou sozinho, em casa, por meio de um computador, né, ele não tinha notebook, não, ele parou para estudar ali, ou seja, a gente consegue desde que a gente tenha também essa responsabilidade ou uma autorresponsabilidade de o que que eu quero, qual é o meu propósito, né. Porque às vezes, né, os nossos estudantes, às vezes as famílias são empresárias, já têm ali um caminho para ir, ou meu pai é médico, eu quero seguir né, a carreira do meu pai, mas essas pessoas que não têm esse acesso que tu trouxe muito bem, a gente consegue, né. Às vezes é mais difícil sim, mas tem que olhar as possibilidades, né, o que que esse mundo, esse cenário está oferecendo. Uhum. E como é que a gente busca, né, essa responsabilidade de hoje dessa juventude? Muito por meio do diálogo. Acho que o que o Maurício traz ali não é o diálogo só com a escola, mas sim com a família. De novo, parece que a gente repete assim, mas essa parceria entre escola e família, Jaque, ela é essencial para que as coisas funcionem, né? E e um diálogo, quando a gente fala em diálogo, né, e eu sempre comento isso, ele é de se au tem que te escutar, escutar o outro. Não é o teu filho dizendo isso, eu quero seguir fazer isso, e tu não estar o escutando. É entender o que esse jovem te traz, né, qual é esse caminho que esse jovem traz. Muitas vezes no terceirão, alguns estudantes dizem que não querem fazer vestibular. Eles querem é viajar, eles querem fazer um intercâmbio, e algumas famílias não entendem. Então também tem isso, né, porque ele ainda não se decidiu de um futuro. Tu trabalha aqui na universidade, tu sabe que muitas vezes eles iniciam num curso universitário e dentro de um ano eles acabam mudando, né, a rota, Uhum. porque não era aquilo, muitas vezes é porque o melhor amigo está fazendo o curso, eu também vou, eu não quero ficar isolado. Então acho que é muito isso, a base hoje é o diálogo. Não Uhum. sei o que que o Maurício pensa ou Para a atender, às vezes, a expectativa da família, né. isso, bastante. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que a gente fala de um local privilegiado, né. Uhum, Dentro da tua primeira provocação, é um local de múltiplos acessos, de múltiplas possibilidades para quem se achega nessa casa. Esse é um primeiro ponto, e que infelizmente uma grande parcela da sociedade não possui isso. Aqui eu quero trazer uma fala institucional, mas ela não é piegas, não quero parecer, porque ela é uma fala que está na raiz da instituição e que é hoje um dos incômodos do Brasil Marista, e é uma fala contundente do nosso conselho, da nossa superintendência, de que enquanto existir nesse país uma criança sem acesso à educação, e não é uma fala política, a gente não precisa fazer uhum, isso, hã, a educação marista vai se incomodar. Nós estaremos chegando agora, provavelmente até na próxima quinzena, 100.000 estudantes no país. Abrimos uma escola na região amazônica no Acre. no Acre, No há Acre. 15 Uhum. dias atrás, uma Uma escola escola social. social gratuita, que vem a partir desse incômodo de que a educação que hoje nós recebemos aqui, ou temos a oportunidade de oferecer aqui nessa capital, que ela possa ir para outros pagos, Uhum, para outros Uhum, lugares. Esse é um primeiro ponto, é uma fala institucional e que verdadeiramente acontece, né, ela uhum, ela está ocorrendo e fazemos votos para que isso se amplifique. Quanto às questões de limite, frustração, eu tenho um exercício com a gurizada que eu digo assim: primeiro olha para fora. Quando você olhar da porta para fora da escola, tu tem uma cesta de limites que você vai precisar enfrentar.
seja de trânsito, seja de comportamento urbano, né, social. A escola não é diferente disso, não é porque tu entrou da porta para dentro da escola ou da universidade que você entrou numa nova bolha e ali é outra regra. Não é, são as mesmas regras que você exercita ou deveria Uhum. exercitar da porta para fora. Acompanhado disso estão as frustrações, obviamente. A diferença, na minha opinião, é que na escola é um exercício. Eu vou reiterar o que eu já acabei dizendo aqui. Na escola vai ter muito erro, vai ter muito excesso. Nós temos um regimento, como a Vivi comentou, o regimento vai alinhar as nossas expectativas, tanto de família com escola, tanto de escola para com estudante, estudante para com escola, porque a escola também tem os seus deveres, também deve saber onde quer chegar. A escola também erra, como Uhum. qualquer outro espaço, né, e precisa também reconhecer quando erra, mas é ali dentro que o ensaio acontece. Bom, se eu fiz um bom ensaio, o espetáculo ali na frente é só consequência, né, eu acredito muito nisso e digo isso para eles, né. Voltando a falar da agremiação, né, das lideranças do GER, não esqueçam nunca que para vocês estarem aqui, primeiro vocês são estudantes. O primeira chegada de vocês é um Uhum. compromisso como estudante. Estar aqui é uma consequência do trabalho de vocês, do reconhecimento dos liderados, né, mas estar aqui é uma consequência. Quer maior ensaio que isso, se eu Uhum. comparar com uma vida de uma empresa, de uma Uhum, pessoa que progrediu, teve uma promoção, estar numa promoção também é um reconhecimento de que alguém um dia disse: "Opa, acho que aquela uhum, pessoa pode nos ajudar", né. E isso começa na escola, esse ensaio, né, Sim. e a escola tem que, emprestar esse palco pra gurizada. E Uhum. também apontar que quando não der certo, tá tudo bem, você volta, recontrata, Recomeça, né. recomeça, recalcula a rota, vai ter um momento de choro, de sofrimento, É. supera, vamos de novo. uhum. A rede de apoio também, né, dessa Sim. juventude, ela é tão importante. A escola, os profissionais externos, quando houver, Uhum. a família, ela precisa ter essa rede de Hum, apoio para que o jovem também supere com maior Uhum. facilidade isso, né. é, porque é importante e que é isso que vocês estão falando, se errou e fez, hã, é importante compreender isso Uhum. e é isso, tu não vai ficar refém desse erro. Ah, eu acho que essa é a Não pode ir lá diferença. errar de novo, de princípio, né. Lições E não ficar aprendidas. refém e dizer: "Meu Deus, né, o mundo acabou". Uhum. Agora, vai chorar, vai chorar. Uhum. É porque eu às vezes eu também acho que as pessoas às vezes têm dado porque o erro ele é importante. A consciência da limitação, eu tenho olhado muito para isso, porque como eu trabalho muito com essa questão da dimensão das carreiras e de novo das pessoas olharem, eu trabalho muito com a potência das pessoas, que é muito uma questão socrática, né, de Uhum. entender que tu tens que trabalhar, olhando e tendo a tua vida muito alicerçada naquilo que tu tem facilidade para fazer, que é a tua essência e que tu é bom naquilo. Uhum. Mas eu também entendo que ajuda muito no processo de autoconhecimento tu entender a tua limitação. Porque no momento que eu compreendo que eu tenho limitação, que eu não posso tudo, Uhum. aí a gente vai ter, menos reações narcísicas, né, onipotentes. Então, no momento que eu entendo que, nossa, para fazer essa atividade eu não sou boa, eu vou pedir ajuda para Vivian. Então tu começa a ter uma noção que ela é também importante, que é a noção do teu limite, a noção Que até onde eu posso até ir. onde eu posso, Uhum. né, nesse momento eu não estou conseguindo fazer, beleza, então se eu não estou conseguindo fazer, como que eu vou lidar com a realidade sem poder estar fazendo, sem poder dar conta, eu não tenho recurso Uhum. financeiro, eu não tenho a condição de fazer tal coisa que eu gostaria. Ok, tu não tens essa condição. Então vamos olhar né, para esse dado de realidade e a partir daí começar a pensar em soluções de como é que tu contorna. Teve o Marcione, que é uma pessoa que veio aqui participou do episódio, e o Marcione eu adorei que ele trouxe assim, ele disse assim: quando o Waze de vez em quando faz, ele recalcula a rota. Uhum. Então a gente também precisa botar o Waze na nossa vida, recalcular as rotas, né. Mas gente, assim, ó, o Gui já nos avisou, que quando ele avisou já tinha passado 44 minutos. Passa rápido. Passa rápido aqui. Então aqui tô olhando aqui como é que a gente pode fazer para fechar, né, mas vocês falaram bastante dessa questão, assim, da gente trabalhar as competências socioemocionais. Hoje a infância tem trabalhado também, assim, na primeira infância essa questão dessa educação emocional?
Sim, lá na escola, né, a gente tem um projeto educativo que abrange as habilidades socioemocionais, então e a gente tem uma matriz hoje, o Marista Brasil tem uma matriz, né, uma diretrizes da educação socioemocional. Então os nossos professores, cada ano da educação tem um Um foco, é um aprofundamento. aprofundamento. Então, lá na educação infantil, o foco são as relações. Então qual relação? Da rodinha, por exemplo, né, o que que a gente abrange na rodinha? Ai, que cada um tem seu momento de falar, que eu posso escutar a dor do outro e ser empático. Então a gente vai indo. Então a gente tem buscado trabalhar muito dos nossos estudantes, Jaque, mas também do nosso educador. A gente precisa, né, cuidar de quem cuida do bem mais precioso da nossa escola, que são as Uhum. nossas crianças e os Sim. nossos jovens. Então a gente tem uma matriz muito bem aprofundada, com muito conhecimento, né, com uma técnica muito boa, Com ações, né, voltadas muito, também para e a gente isso. vem fazendo ações voltadas para o socioemocional. Uhum. Inclusive todo novembro a gente faz um seminário da educação socioemocional do Rosário, os professores apresentam os seus projetos voltados à educação socioemocional. É, porque é fundamental cuidar de quem cuida, Uhum, realmente, sim, fortalecer o porque é que nem no avião, tem que botar a máscara para poder realmente estar sim, dando esse Sim. suporte. uhum. E uma coisa, eu estava pensando se eu pergunto para vocês ou não, eu não quero trazer uma saia justa, mas as mãezinhas e os paizinhos dessas crianças hoje, os cuidadores dessas crianças, eles estão participando um pouco mais ou continua, esse o indicador a ser melhorado? A família está perto, porque, assim, em vários momentos se chama, e isso também é uma coisa que não é de agora, que eu lembro quando tinham as palestras para falar sobre as fases das crianças, não são todos os pais que vão, né. Para responder isso, primeiro preciso reconhecer que eu sou paizinho e tenho a E eu mãezinha lá em também sou casa, mãezinha, eu né. também sou mãezinha. E nós todos aqui sabemos a quantidade de demandas, de necessidades que a gente tem que mutuamente atacar num Sim. único dia, né. A gente tem a facilidade de estar dentro da escola, então a gente tem um Uhum. privilégio, eu diria, Sim. com o limite necessário, né, pela questão Uhum. funcional e paternal, né, no meu caso, mas, obviamente um pai e uma mãe hoje para dar conta da sua rotina, tem uma série de agendas, né, a gente tem que reconhecer isso. O que não é possível fazer é terceirizar aquilo que é do pai e da mãe. Sim. Isso. Talvez a questão maior a ser atentada esteja aí. Isso não é nesta escola, não é na escola de outro bairro, é uma questão de mundo, né. A terceirização da educação do filho, seja para atenções primárias, como por exemplo higiene, ou para questões de organização de hábito de estudo mais acadêmicas, a escola vai ajudar nisso, a escola vai Hum. impulsionar, vai dar algumas doses de como fazer, mas ela começa ali, né. Então, a preocupação minha maior está aí, né. A escola ela tem se preocupado, eu sempre digo isso, a minha porta, ela só está encostada, mas está sempre aberta. O diálogo ele precisa ser aprofundado para qualquer assunto, seja a Uhum. escola estando aquém, né, do esperado, e isso é possível que aconteça, é uma prestação de serviço, ou ao contrário disso, né, ou para receber elogios também, que é muitas vezes mais raro, né, chega em doses homeopáticas às Hum. vezes. E essa construção ela precisa acontecer conjuntamente. Quando eu tenho uma postura do outro lado da mesa, que não deveria nem haver o outro lado da mesa, né, nessa Uhum. posição mais consumerista, né, da educação, é mais difícil a gente chegar num denominador comum. Hum. E não que a gente tenha que chegar a um denominador comum, porque muitas vezes não vai ser nem a tua ideia e nem a minha, vai ser a nossa. Nós Uhum. vamos construir uma terceira. A gente tem insistido muito nisso já, porque isso é uma ideia de a gente não ser detentor de verdade. A escola Uhum. não é uma detentora de verdade. A gente tem, obviamente, os nossos documentos, o nosso propósito, sabemos onde a gente quer ir, mas no momento atual tem várias formas de fazer as coisas. Uhum. Dá para construir Mas junto. também tem Uhum, coisas que são E inegociáveis, tem né. coisas que são inegociáveis. Eu ia terminar dizendo isso, né, você Uhum. já puxou, uhum. e a gente acredita muito nisso. Ontem eu dizia numa reunião para pais que é onde vocês estão pisando, a gente é muito presente na educação dos filhos, mas a gente também aponta com certo Hum. sabor e amor o limite. A gente Uhum. também vai apontar isso, né. Uhum.
Então é mais um recado para dizer assim: inaugurem essas coisas em casa. Aqui a Uhum, gente só aperta um pouco mais o uhum. parafuso, né, usando uma metáfora. E a gente tem percebido, fazer as leituras dos cenários, né, e se a gente faz uma palestra, somente palestra, a gente sabe que o pai, às vezes, devido às suas agendas, à sua vida, ele não vai à escola. O que que a gente faz? Está a professora junto. Então, normalmente, a gente faz uma palestra de 1 hora sobre aquilo que aquele ano percebe como algo Que é uma latente, que é demanda. uma demanda. Esse vem um palestrante, dialoga e depois cada turma vai com sua professora. Então, a gente achou meios para que o conhecimento e justamente os nossos valores que a gente tanto acredita e que são inegociáveis, que todos tenham acesso. E como é que a gente Uhum. descobriu isso? Observando o cenário. Se a gente faz uma reunião, só reunião, não vem Uhum, ninguém, vem bem uhum, menos do que a gente espera. Mas se eu vinculo esse palestrante com uma reunião com a professora Ou uma ou com a entrega de sua turma, uma avaliações, entrega de avaliações, as famílias vão. Então é importante para nós também, né, que o sim, pai achar esteja meios presente. e É, achar meios de, de fazer que nem usar um pouco da metodologia comportamentalista, né, então tu isso. faz um reforço positivo positivo para isso. as pessoas estarem junto. E vejo eu fico pensando que muitas vezes também os grupos de WhatsApp acabam também, às vezes, preenchendo a sensação de que os pais estão fazendo alguma coisa, né, também, que eu tenho hoje várias amigas e colegas e pessoas de vários lugares que às vezes a gente vê muito a função dos grupos de WhatsApp, dá um pouco: "Bom, mas sai do grupo, vai lá na escola, né, senão tu tá". Sabe, Isso. sobre os grupos eu Uhum, comento, às vezes os pais indagam, né: "Mas tu não sabia disso?". Não, as coisas do grupo, eu não estou no grupo, eu não sei. Uhum, Mas também preciso dizer que se isto que você está me falando, inspira a verdade e você não quer me escutar, tudo bem, uhum, siga o que está no grupo. Mas uhum, eu tenho coisas para dizer, né. uhum. uhum. Então quando tem o diálogo, quando a gente perde esse Hã, tempo sim. ou investe esse tempo para dialogar, para desmistificar o que está ali como Uhum. verdade, é É, fácil, né. é. E acho bem importante, né. E aí, de novo, assim, vou trazer, vou gerar curiosidade. Guilherme, nós vamos ter que combinar a próxima, tu vai vir aqui para as pessoas conhecerem o Guilherme, porque quando a gente estava negociando vendo a questão do horário, né, para fazer, o Guilherme disse assim: "Eu só posso às 13 horas porque eu vou levar minha filha no colégio", né, Parabéns, querido, né. Guilherme. É, isso ali. Parabéns, Guilherme. E entender que isso é indelegável, né, e isso não é um compromisso que esse é um compromisso, né, então e quando as pessoas se posicionam, eu acho que isso também é importante desfazer essa fantasia, porque tem muita gente que diz: "Ah, não, mas eu não posso dizer assim", mas tu já experimentou dizer dentro da empresa que tu tens esse compromisso? Porque vezes a pessoa nem diz e diz que não vai ser compreendida. Então, o quanto que quando a gente se posiciona, o respeito vem. Ah, e aí a gente vai colocando em cima da mesa como é que a gente organiza, como é que a gente de novo dialoga. E o outro componente que é isso, né, é a mãe e o pai se organizando dentro das rotinas, que fica bem mais fácil quando se consegue, né, enfim, Uhum, hoje os familiares, né, porque hoje a gente tem essas composições de família diferentes, então a gente tem, né, dá um pouco daquela família se organiza para poder entender uhum. que existe um compromisso. E que aquele ser que está ali ainda não é independente, né, precisa, Uhum, né, eu acho que eu sempre coloco, né, que o papel de pai e mãe, uma vez tido, ele é indelegável Uhum. uhum, e ele tá ali. Tem coisas que tu pode até, né, dar um pouco negociar, tu pode não querer mais ter aquele papel na vida, mas esses são. Gente, para fechar, né, assim, qual é a mensagem que vocês deixam para os jovens e para os pais, fazendo um pitch aí cada um de vocês, que eu gosto sempre de deixar uma mensagem, para as pessoas que estão nos escutando, e que possam de novo fazendo aquele pedido para levar, encaminhar para mais pessoas, para a gente poder pensar nesse tema, que todo mundo fala que é importante, mas não adianta a gente ficar falando que nem torcedor de futebol. A gente tem que falar e tentar dizer: "Bom, de que maneira que eu posso contribuir?" E levando informações, uhum. que são informações que têm fundamento, que têm realmente uma bagagem. Mas eu fiquei muito impressionada quando tu trouxe o número de 89 escolhas, né, Denominadores denominadores, dá um pouco do curtos. que são as escolhas das pessoas. E isso que eu vejo, assim, e às vezes os pais estão querendo definir uma coisa quando talvez quando o filho Uhum. terminar, talvez aquela profissão nem exista mais ou já É, existam vão outros. ser vão ser Sim. cento e vinte e Uhum. nove, né. Então, né, enfim, então gente, fica aí o pedido, mas deixar vocês darem um recado final para nossa audiência, nossos ouvintes, pessoas que visualizam, que acompanham. Eu primeiro ou tu? Fica à vontade. Eu Vai. primeiro então. Gente, acho que o primeiro, assim, carinho, né, que a gente possa dizer para vocês é: famílias, dialoguem com seus filhos, né.
Tirem o jovem da frente do celular, né, façam almoço juntos, refeições, conversem, entendam. Uma pergunta clássica: "Como foi o teu dia?". Isso faz a diferença na vida do nosso filho. E tu, jovem, vamos lá, né, vamos sair da frente desse celular, vamos ampliar esse horizonte, vamos olhar outras coisas, ler um bom livro, um bom clássico, ir a museus, ampliar esse repertório que é tão importante, né. E sim, dialogar muito com a família. Quando tiver uma dúvida, o lugar mais seguro de se perguntar é para o pai e para a mãe. Eu estava olhando aqui para o pra denominação do teu podcast, né, ele tem uma conexão ou um encontro de cérebro, né, de mente com conexão com o coração. Não sei se o propósito dele foi isso, mas é da maneira que eu enxergo. Eu acho que tanto família quanto escola precisam aproximar essas 2 conexões, né, Uhum, aquilo que é pensado, raciocinado, exigido, mente, precisa passar muito pelo coração. Tem a ver com acreditar, tem a ver com propósito, como nós já falamos. Eu não vou terminar cantando, mas vou terminar Ah, mas lembrando de um Poderia, why né, not, Jaque, why not? poderia, poderia. de um excerto do Rapa, que diz mais ou menos assim: "Para quem tem fé, a vida nunca tem fim". Isso não tem a ver tão somente com transcendência, mas tem conexão com o que você quer deixar para depois daqueles que vierem depois de ti, né. Uhum, E eu acho que é um pouco disso que a gente, como escola, como adulto, precisa passar para a juventude, né. A gente precisa ser cuidado por eles em algum momento de vida, né. O que eles vão querer deixar para aqueles que vierem depois deles, uhum, né. Fé tem a ver com crença, com legado, né, principalmente. Então essa é a mensagem final, é assim que a gente acorda todos os uhum, dias para investir e insistir que eles lembrem que uma hora eles vão passar e que precisam deixar alguma obra aqui nesse mundão para cuidar da uhum, gente, né. O padre Fábio Melo sempre dizia: "Olha, que me lembre de me colocar no sol, mas lembre de me tirar do sol também, né, não me esqueçam no sol". E é um pouco disso que a gente acredita, a juventude como cuidando das consequências, né, cuidando do amanhã, eu acho que é um pouco essa é a crença uhum, de um educador, né, de quem está numa escola, a olhar para esse mundão como algo possível de acontecer, com Hum, essa juventude. uhum, que espetáculo. E aí a gente tem que saber que tem horas de falar e tem horas de escutar, silenciar. Então, tô sem palavras, né, realmente estou com o coração cheio, uhum, e agradecer mais uma vez vocês, né, muito bom conversar, muito bom se atualizar, e a gente não ficar preso a julgamentos, né. uhum, E, eu penso a ideia do podcast é a gente poder realmente divulgar ideias e a gente trazer divergências, conectar referenciais, mas não tem como não dizer, por exemplo, eu também eu sou cristã, e aí quando a gente vê agora nós estamos gravando em período de quaresma e eu achei super interessante quando o papo diz assim que a gente possa também não só fazer jejum, uhum, de alimentos, mas poder olhar a questão do julgamento, né, e eu tenho refletido muito sobre isso. Então que a gente possa, finalizar pensando nisso de que futuro é esse que a gente quer criar, que a gente possa se abastecer em fontes concretas, também ampliar o nosso repertório, para a gente poder olhar para as pessoas, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a humanidade, de uma maneira mais ampla, e mais amorosa. Obrigado pela companhia a vocês, obrigado pela Obrigado. companhia muito a obrigada. todos vocês aqui na nossa casa, Band, e a gente se encontra no próximo episódio, e sempre lembrando que conectar mentes é dar sentido à vida. Até a próxima.